Mateus 16. Mateus 16. E logo eu estou missão Que Deus tire aquilo que está a te incomodar. Que Deus tire. Que Deus tire. Tire. Mateus 16. A partir do versículo 13, eu leio em nome de Jesus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou-se aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Será que podemos aplaudir a palavra de Deus? Je veux parler peu, Eu vou falar pouco, mais je veux parler bien. mas vou falar bem. que Dieu bénisse la présence de ses serviteurs. Que Deus abençoe a presença dos seus servos, Dieu le pasteur Pérez, principalmente o pastor Pelé, parce que les autres sont de la maison. porque os outros são de casa. Écoutez, je veux parler. Ouçam, eu vou falar. Je ne parlerai pas beaucoup, Não falarei muito, mais je parlerai bien. mas falarei bem, Pour la gloire de Dieu. pela glória de Deus. Alléluia. Amém. Le disciple était avec Jésus. Os discípulos estavam com Jesus. La Bible dit, A Bíblia diz: ils se sont arrêtés. eles pararam. Et Jésus a demandé aux disciples, E Jesus perguntou aos discípulos: qui dites-vous que je suis? o que vocês dizem que eu sou? Moi, le Fils de l'homme. Eu, filho do homem. Ils ont commencé à répondre, Eles começaram a responder, chacun selon la manière qu'il considérait son maître. cada segundo a maneira que considerava o seu mestre. La Bible dit, A Bíblia diz: les uns ont dit, uns disseram, tu es Élie. tu és Elias. Les autres disent, Outros disseram, tu es Jean-Baptiste. tu és João Batista. Ou alors, Ou então, tu es l'un des prophètes. tu és um dos profetas. Mais l'un des disciples a dit, Mas um dos discípulos disse, tu es le Fils de Dieu unique. tu és o Filho do Deus único. Tu es le Messie. Tu és o Messias. Celui qui a parlé, il s'appelle Pierre. Aquele que disse essas palavras chama-se Pedro. Jésus regarde par Pierre. Jesus olhou para Pedro Il dit à Pierre, e disse-lhe, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Simon, fils de Jean. não é a carne nem o sangue que te revelaram, Simão, filho de Jonas. Tu es le fils de Jonas. Tu és o filho de Jonas, Mais ce n'est pas Jonas qui t'a révélé. mas não foi Jonas quem revelou-te. C'est lui qui t'a révélé. Aquele que revelou-te C'est mon Père é o meu Pai, qui est dans le ciel. que está nos céus. Écoutez-moi. Ouçam, Un jour, um dia Pierre a dit, Pedro disse, je marchais beaucoup avec la foi, eu caminhei muito com a fé, mais j'ai compris
compris une chose. Mas eu compreendi uma coisa. Bien-aimé, Bem amado, au-dessus de la foi, acima da fé, augmenter la vertu. acrescente a virtude. Au-dessus de la vertu, Acima da virtude, augmenter la sagesse. acrescente a sabedoria. Au-dessus de la sagesse, Acima da sabedoria, la maîtrise. o domínio. Vous devez avoir ça. Vocês devem ter isso. Il a parlé de choses qu'on doit augmenter à la foi. Ele falou de coisas que deveríamos acrescentar à fé. Ce matin, Nesta manhã, ou cet après-midi, ou nesta tarde, je viu? vais vous parler. Eu quero vos falar. Vous savez, dans le pays, Sabem, no país, nous avons toujours une taxe que nous payons. há sempre uma taxa que pagamos. Dans tout ce que vous achetez, Em tudo que comprarem, vous verrez dans la facture, vocês verão na fatura, on a écrit ceci. escreveram o seguinte: TVA. C'est la taxe de valeur ajoutée. É a taxa de valor acrescentado. C'est une forme d'impôt É uma forma de imposto pour aider la caisse de l'État. para ajudar com a caixa do Estado. Toi, tu as acheté. Você comprou, Le vendeur a reçu l'argent. o vendedor recebeu o Mais dinheiro, l'État doit avoir aussi sa taxe. mas o Estado também deve ter a sua taxa Afin que l'économie soit au niveau para que a economia esteja no nível du rendez-vous de l'achat et de la vente. de conseguirem comprar e vender. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém compreendeu? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém compreendeu? C'est la raison pour laquelle É a razão pela qual je crois que nous aussi nous devons avoir acredito que nós também devemos ter la taxe a taxa de valeur de valor ajoutée acrescentado de chrétiens. dos cristãos. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém me ouviu? Je dis bien Eu disse bem, la taxe a taxa de valeur de valor ajoutée acrescentado des chrétiens. dos cristãos. C'est ça mon thème aujourd'hui. Este é o meu tema para hoje. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de valeur. Muitos cristãos não têm valor. Beaucoup d'églises n'ont pas de valeur. Muitas igrejas não têm valor. Beaucoup d'organisations chrétiennes n'ont pas de valeur. Muitas organizações cristãs não têm valor. La raison, A razão, il manque lhes falta la TVAC, o TVAC, la taxe a de taxa valeur de valor ajoutée acrescentada dos cristãos. Celui qui a marché avec le Seigneur Aquele que andou com o Senhor en chair et en os. em carne e em osso. Il a dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 2 à 6, il dit ceci. Disse no segundo livro de Pedro: Au-dessus de la foi, acima da fé, tu as la foi, tu tens a fé. c'est bon. É bom, Mais augmenter quelque chose mas acrescente alguma coisa pour que ta foi para que a tua fé ne soit pas une foi passive, não seja uma fé passiva, mais que ça soit une foi active. mas que et appliquée. seja uma fé ativa e aplicada. Car la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. A fé sem as obras é uma fé morta. Montre-moi ta foi, Demonstra-me a sua fé et moi je te montrerai mes œuvres. e eu te demonstrarei as minhas obras. Entre les deux, Entre os dois ce sont les œuvres qui parlent. são as obras que falam. Quelqu'un m'a écouté? Alguém ouviu? J'aime ça, mon gars. Diz ao teu irmão: nakosala makambo ebele na vie. farei muitas coisas na vida. Fale. Touche la personne qui est à côté de Mexa a toi. pessoa que está do seu lado e fale com ela. Je ferai de grandes choses dans la vie. Eu farei grandes coisas em minha vida. Regarde-le face à face. Olhe para ele Dis-lui, e diz: si tu crois de grandes choses, se acreditas em grandes coisas, c'est bon. é bom. Le mieux sera O melhor será que tu fasses de grandes que choses. faças grandes coisas. Frère, nazolo banayo. Irmã, eu digo-te, Moi, ça solo banana lingakayo. a irmã, antes de falar que te amo, Nazala bolingo munene bonayo. que ama-te muito,
Ela não tira roupa para ti. Não coloca comida na mesa para ti. Não te respeita. Não faz massagem nos teus pés. Não te dá nenhum abraço, nenhum beijo quando você chega. Diz a ela: o amor que você tem, volte com ele na sua casa ou nos seus pais. Será que alguém está a ouvir-me? Diz: volte, quem deve. Eu sou uma boa mulher. Não sabes cozinhar. 1-0. Eu sou uma boa mulher. Não sabes receber o 2-0. Eu sou uma boa mulher. Não sabes receber os cunhados. 3-0. Eu sou uma boa mulher. Mas não sabes cuidar do teu marido. Agora o teu bem. Onde vamos colocá-lo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Será que alguém ouvir-me? Il y a quelqu'un qui m'écoute? Alguém ouvir-me? Je vais rentrer dans le message. Eu vou voltar na mensagem. Écoutez-moi. Ouça-me. Je ne sais pas si nous comprenons la vie chrétienne. Eu não sei se realmente compreendemos a vida cristã. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie des gens qui ont raté des vies. A vida cristã é uma vida de pessoas que falharam. Mais c'est la vie. Mas é a vida des gens qui ont l'espérance de grandes œuvres dans leur existence. de pessoas que têm esperança de grandes obras na sua existência. Jésus a dit: Jesus disse: mon Père agit. meu Pai age. Moi aussi. Eu também. J'agis encore. Eu ajo ainda. Ça veut dire: quer dizer, mon Dieu n'est pas mort. o meu Deus não está morto. Je ne peux pas vivre dans la mort. Não posso viver na morte. Parce que je crois en Dieu qui est Eu vivant. acredito no Deus vivo. Ceux qui n'ont croyé, Se eu cair, je crois. eu acredito Ça va besoin que Deus me tomará e me levantará. Je ne dépends pas des ennemis. Eu não dependo dos inimigos. Je ne dépends pas des obstacles. Não dependo dos obstáculos. Mais je dépends de ma propre foi. Mas eu dependo da minha própria Et fé. ma foi dépend de mon Dieu. E a minha fé depende do meu Deus. Mon Père cherchait à t'aider. Podem procurar ajudar-te. Mais si toi-même, Mas se tu mesmo tu ne sais pas comment t'aider, não souberes como ajudar-se, personne ne fera rien dans ta vie. ninguém fará nada em sua vida. Deus o mona lelo. Como estás a ver hoje? Osungi mutu lelo. Ajudas alguém hoje. Deus o mina memele. Amanhã volta no mesmo problema. Voltas a ajudar. Amanhã volta no mesmo problema. Problème ça va te basunga O yo. problema não é a ajuda dos outros, Mais yo moko bisunga. mas é que você mesmo não se ajude. La Bible dit: A Bíblia diz: tu aimeras ton prochain comme toi-même. tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cela veut dire ceci. Isso quer dizer, Si tu ne sais pas comment t'aimer, se não sabes como amar-se, tu ne sauras jamais comment aimer l'autre. você não saberá como amar o outro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Será que alguém ouviu-me? Avant que Dieu dise, Antes que Deus diga, dans Jean chapitre 3, em João capítulo 3, Dieu a tant aimé le monde. a Bíblia diz que Deus tanto amou o mundo. Jean 3,16. João 3,16. Il a donné son fils unique. Que entregou seu único filho. Mais écoutez-moi, Mas ouça-me, quand le fils est venu, quando o filho veio, qu'est-ce que le père a dit? o que é que o pai disse? Après le baptême, Depois do batismo, Dieu a dit ceci: Deus disse: celui-ci este est mon fils é o meu filho bien-aimé. bem amado. Écoutez, c'est mon fils É o meu filho bien-aimé bem amado, en qui em quem moi, Dieu, eu, Deus, j'ai mis à lui coloquei nele toute mon
affection. toda a minha afeição. Mais ligalo bango. Quer dizer, Nzamba ko ligalo. Deus pode te amar, Nzamba ligalo na kati ya Yesu. mas Deus te ama em Jesus. Nzamba bandira no komi ligalo moko. Deus começou por amar-se a si mesmo. Atie affection nyonso na kati na Colocou yo. toda a afeição dentro dele mesmo. So olingi Yesu te. Se não amas Jesus, Nzambe pa olinga. Deus também não te amará. Bolingo nyonso Nzambe aza nango mpona biso. Todo o amor que Deus tem para C'est conosco par rapport à Jésus. é em relação a Jesus Cristo. Parce que nous comprenons. Será que compreendemos? Il a demandé à ses disciples. Ele perguntou aos seus discípulos: Qui dites-vous que je suis? o que é que vocês dizem que eu sou? Aujourd'hui encore. Hoje ainda, La question est encore permanente. essa questão continua permanente. Si Dieu te demande aujourd'hui, Se Deus perguntar-te hoje, si Jésus te demande se aujourd'hui, Jesus perguntar-te hoje, qui dites-vous que je suis? o que vocês dizem que eu sou? Qu'est-ce que tu vas le O répondre? que é que você vai responder? Je ne sais pas. Eu não sei. Si on a déjà trouvé la solution. Se já encontraram a solução. Mais quand il avait demandé, Mas quando ele perguntou, ceux qui croyaient le connaître, aqueles que acreditavam conhecer, en réalité, na realidade, ils ne le connaissaient pas. eles não o conheciam. La Bible dit, A Bíblia diz, les uns ont dit, alguns disseram, tu es tu és Élie. Elias. Les autres ont dit, Outros disseram, tu es tu és Jean-Baptiste. João Batista. Bien écoutez, Bem amado, ouça. ils ont cherché les références dans le passé. Eles procuraram uma referência no Je passado. vais t'expliquer. Eu vou te explicar. Tout ce que nous vivons, Tudo que vivemos, s'il y a des gens qui ont fait ce que nous faisons en excellence, alors ils seront notre référence. se há pessoas que fizeram o que fazemos hoje com excelência, então essas pessoas serão a nossa referência. Je vais t'expliquer. Eu vou te explicar. Tu peux être en train de chanter. Tu podes estar a cantar. Tu chantes tellement bien. Tu cantas tão bem. Les gens t'écoutent. As pessoas que te ouvem Ils disent non, cette soeur dizem, não, esta irmã chante comme Bruna Carla. canta como a Bruna Carla. Cette soeur Esta irmã chante comme Marie Missal. canta como Marimução. Chante comme Lombo. Canta como a Lormongo. Chante comme Irma Sophie. Canta como a irmã Sofia. Vous savez pourquoi? Sabem o porquê? C'est la référence du passé. É a referência do Par passado rapport à ce que tu fais. em relação àquilo que estás a fazer. Est-ce que vous avez compris? Será que compreenderam? Est-ce que vous avez compris? Será que compreenderam? Aujourd'hui, Hoje, si tu as beaucoup d'argent, se você tiver muito dinheiro, on doit te chercher les noms d'un homme qui avait aussi beaucoup d'argent. vão te nomear por alguém que já teve também muito dinheiro. Yo sou candidato. Ah, tu estás a pensar o quê? Yo tô comi mwana president. Você agora é o novo filho do presidente? Yo tô comi Bill Gates. Você agora é o novo Bill Gates? Yo tô comi Você, je ne sais que. não sei o quê. Bakoso era yo kombo. Vão dar-te uma referência Ya mutu asa référence. da pessoa que é uma referência. C'est la même chose. É a mesma coisa. Ils ont cherché une référence. Eles procuraram uma referência. Ils ont vu Eles viram que Élie a fait des miracles. que Elias fez milagres. Ils ont vu Eles viram que Jean-Baptiste prêchait la vérité. que João Batista pregava a verdade. Ils ont vu Eles viram les timbres des prophètes dans la vie de Jésus. Les timbres des prophètes dans la vie de o Jésus. temor dos profetas na vida de Qui Jesus. représentait caché. O carimbo, perdão, dos profetas na vida de Jesus. La référence des prophètes dans la vie de A Jésus. referência dos profetas na vida de Jesus. Alors ils ont dit tu es l'un des prophètes. Disseram então, és um dos profetas. Mais laisse-moi vous dire, Mas deixem-me vos dizer, dans la vie, na vida, le monde ne donne que le cachet du passé. o mundo só nos dá um carimbo do passado. La référence du passé. A referência do passado. Mais un chrétien Mas um cristão a deux choses. tem duas coisas. La référence du passé A referência do passado et la référence du e futur. a referência do futuro. Je vais vous dire, Eu vou vos dizer, écoutez-moi, ouçam-me. dans ton passé, No teu on passado, peut te référer à un homme, podem referir-te a um homem, mais on peut aussi te référer à Dieu. mas podem referir-te também a Deus. Je vais t'expliquer. Eu vou
ficar. Écoutez-moi. Ouça-me. Il y a des gens, Há pessoas, quand ils font beaucoup de miracles, quando você faz muitos milagres, ils disent, dizem: oh, je suis Tibi Joshua. eu sou o Tibi Joshua. Oh, moi je suis Chris Ambassi. Eu sou o Christian Bassil. Oh, moi je suis Tambulukok. Eu sou o Tambulucote. Oh, moi je suis le référent. Oh, mon père spirituel, que Deus abençoe. Eu sou o reverendo, meu pai Moi je suis le docteur Israël. Eu sou o doutor Israel. Ou je suis le référent Dominique Eu Moy. sou o reverendo Dominique Moy. Ce sont des références. São referências. Mais écoutez, Mas ouçam, la Bible dit ceci. a Bíblia diz: Nous devons être devemos ser comme Christ. como Cristo. Le mot chrétien A palavra cristão veut dire ceci. quer dizer como Christ. Cristo. Quelqu'un m'a écouté? Alguém me ouviu? Quelqu'un m'a écouté? Alguém me ouviu? Aujourd'hui, Hoje, je vais te dire une chose. quero dizer-te uma coisa. Tu peux m'imiter. Você pode Ce imitar-me. n'est pas mauvais. Não é mal, Mais je te conjure. mas eu te conjuro. Ne m'imitez pas. Não me imite. Imitez Jésus-Christ. Imite a Jesus Que Cristo. Jésus soit la référence. Que Jesus seja a referência. Parce que tu peux m'imiter aujourd'hui. Que podes imitar-me hoje. Quand je tomberai, Quando eu cair, qui d'autre tu imiteras? quem mais imitarás? Il y a quelqu'un Há alguém qui n'a jamais tombé. que nunca Il caiu. y a quelqu'un Há qui alguém n'a jamais péché. que nunca Il y pecou. a quelqu'un Há alguém qui est la référence de ton que salut. é a referência da tua Ce salvação. n'est pas moi. Não sou Je eu. peux te prêcher Eu l'évangile. posso pregar teu Mais ce evangelho, n'est pas moi qui te sauve. mas não sou eu quem te salva. C'est lui qui te sauve. Aquele que te salva Il a un nom. tem um Il nome, a un trône. tem um Il trono, a un royaume. tem um reinado. Son nom, O seu nome c'est Jésus-Christ de é Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Son trône, O seu c'est trono dans les cieux. encontra-se nos Son céus. royaume, O seu c'est le reino royaume des cieux. é o reino dos céus. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Será que alguém me ouviu? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Será que alguém me ouviu? Un chrétien qui n'a pas encore grandi, Cristão que ainda não cresceu il trouve des pierres d'achoppement partout. encontra pedras de tropeço em qualquer lugar. Le frère qui est avec moi à l'église a fait quelque chose, je ne viendrai plus. O irmão que senta ao meu lado na igreja fez mal, então já não irei à igreja. Le pasteur m'a dit quelque chose, je ne viendrai O plus. pastor disse-me algo, doeu-me tanto que já não virei à igreja. J'étais malade, il n'est pas venu me visiter. Estive doente, ninguém foi me visitar. Le problème ne m'a pas été. Tive problemas, ninguém ajudou. Alors je ne viens plus à l'église. Então não vou mais à igreja. L'église n'est pas un centre d'aide, A igreja não é um centro de ajuda, ni une fondation, nem é uma fundação, un centre social. não é também um centro social. Nous aidons parce que nous devons partager nos biens avec nos frères. Nós ajudamos porque devemos partilhar os nossos bens com os nossos Mais irmãos. cela n'est pas une obligation que tu dois mettre dans la vie des gens. Mas isso não é uma obrigação que deves colocar como algo de obrigação na vida dos irmãos. Si on ne t'a pas aidé, qu'on a aidé l'autre, ça devient du partage et l'autre doit sortir. Se não te ajudaram e ajudaram uma outra pessoa, que isso não se torne motivo de você Dis sair. à la personne qui est à côté de Diz a toi, pessoa que está do seu lado: regarde-moi. olhe para mim. Dis-lui, regarde-moi. Diz a ele: olhe para mim. Et regarde-le bien. Olha bem para mim. Si tu le regardes bien, Se o vires bem, tu trouveras en lui des choses. você encontrará nele duas coisas: Les bonnes choses boas coisas et les défauts. e os defeitos. Est-ce que tu m'as écouté? Será que me ouviste? Regarde-le, tu verras. Olhe para ele e verás. Maintenant, on a la défaut. Começa agora a olhar para os defeitos dele. Tell la défaut. Olhe para os defeitos dele. On dit pour la photo à sa jeune. Sabes, para um jovem, Comme quoi ça défaut? o velho é um defeito, Pas pour le banayon. porque vai te Moi, je dizer: suis encore jeune. eu ainda sou jovem. On dit la vie. Sabem, na vida, Ce que mon ami Toumba bien avant bana. se queres ver uma boa luta de rivais, Mas ela não como coro como mona mo. que seja uma mais velha e a outra mais mocinha. Conflit de générations à Kabit. O conflito de geração traz sempre combates. Outro da cima
Pergunte-nos a nós que tivemos rivais e vamos vos contar. Tu pensas que não tens defeitos? No dia que tiverem uma rival, é aí que vais descobrir os teus defeitos. E vais descobrir também as tuas fraquezas. Aqueles que já tiveram rivais, aleluia. Verás que o irmão vai fazer o esforço de comprar ao menos um ID, porque o seu rival vem com um tubarão. Ele vem agora que andar a pé é um defeito, então tem que comprar um carro. Posso ouvir, pastor? Estou à procura de dinheiro para comprar cabelo. Afinal, a rival tem muito cabelo. Não tem como falar muita coisa. É melhor voltarmos na pregação. Terás sempre defeitos e qualidades. É a razão pela qual é melhor ter como referência aquele que nunca pecou, aquele que nunca fez o mal, aquele que nunca te abandonou. Que Jesus soit ta référence. Que Jesus seja a tua referência. Que Jesus soit ta référence. Que Jesus seja a tua referência. Que Jesus soit ta Que référence. Jesus seja a tua referência. Que Jesus soit ta référence. Jesus seja a tua referência. Ta référence du passé. A tua referência do passado. Que soit Jésus. Que seja Jesus. Je parle maintenant Eu falo agora de la référence du futur. da referência futura. La Bible dit ceci. A Bíblia diz: Ce que nous serons, o que nós seremos, cela n'a jamais paru. isso nunca foi visto. Mais ce que nous savons, Mas o que sabemos, tel qu'il est, como Ele é, tel que nous é sommes. como nós somos. Ça veut dire Quer ceci. dizer, Le Seigneur o Senhor nous a donné un corps de gloire. deu-nos um corpo de On glória. ne voit pas ce corps de gloire. Não vemos esse corpo de Mais glória, ce corps de gloire est en nous. mas esse corpo de glória está em Tous nós. ceux qui reçoivent Jésus-Christ Todos que recebem Jesus ont un Cristo corps de gloire. têm um corpo de Tu glória. participeras à l'enlèvement. Quando participares do arrebatamento, Tu verras le corps de gloire. terás um corpo de glória. Et ce corps de gloire, E esse corpo de glória comme le corps de Christ quand il est ressuscité. é como o corpo de Cristo quando Ele ressuscitou. Tel qu'il est, Como Ele é, c'est la même chose que nous serons. é como nós seremos. Diz ao teu irmão agora: não olhe mais para o meu umbigo, nem olhe para a minha testa, porque eu terei a imagem de Jesus. Diz: não ligue mais os meus defeitos. Diz a ele: não ligue mais para os meus defeitos. Eu tenho olhos grossos, eu tenho ouvidos compridos. Isso está fora. No meu interior, a minha referência é Jesus Cristo. É a razão pela qual não tenha uma vida de complexo, não tenha uma vida de comparação, porque isso te destruirá. Viva a vida que Deus te deu. Será que alguém pode dizer fortemente?
Cada dia. Suffit sa peine. Suffit sa peine. Passe na paz era um coronel. Cada dia tem a sua dor, tem o seu sofrimento. Imagine. Há coisas que quando você vê na vida de alguém, tens que compreender que esta pessoa tem problemas. Imagine a mamãe Yes. Você a vê na igreja. Continua bem. Não, teremos que ver bem a igreja. Ou ela está a disputar um homem, ou então está a seguir um homem. Não é importante. Seja aquilo que deve ser. Não te esforces, porque não conheces amanhã. Há coisas que vão te deixar hoje para voltarem amanhã. Há coisas que vão te deixar e não voltarão. Mas isso não deve te impedir de viver. Será que alguém me ouve? Alguém me ouve? Qui dites-vous que je suis? Quem vocês dizem que eu sou? Je suis qui? Quem eu sou? Oh, tu es l'un des prophètes. Tu és um dos profetas. Jésus le regardait. Jesus olhou para ele. Chacun donnait une référence du passé. Cada dava uma referência do passado. Mais non, mais c'est levé au milieu. Mas o homem levantou-se no meio de muitos. Il a dit, disse: tu es le Christ. Tu és o Cristo, Le Fils du Dieu vivant. o Filho do Deus vivo. Jésus a regardé. Jesus olhou. Il a regardé Pierre. Olhou para Pedro. Mais écoutez la parole du Seigneur. Ouça a palavra do Senhor. Simon, Simão, fils de Jonas. filho de Jonas. Abra a tua Bíblia. Eu quero que leias comigo esta parte. Parce que c'est là que je vais terminer ma prédication. Porque é aqui onde vou terminar a minha pregação. Verset 17. Verset 17. On va lire nous tous. À toi. Faremos todos a leitura do versículo 17. 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Será que podemos aplaudir a palavra de Deus? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Será que Dieu? podemos aplaudir a palavra de Deus? C'est Simon qui était devant Jésus. É Simão que estava diante de Jesus. Mais c'est lui qui a répondu. Mas aquele que respondeu Avait une révélation. tinha uma referência, Une révélation. tinha uma revelação. Pierre s'est levé. Pedro levantou-se. Simon a parlé. Simão falou. Diz ao teu irmão: C'est Pierre qui s'est levé. é Pedro que levantou-se. Mais c'est Simon qui a parlé. Mas foi Simão quem falou. Simon, fils de Jonas. Simão, filho de Jonas, Je vais te dire. eu quero dizer-te, Ce n'est pas Jonas qui t'a donné la réponse. não é Jonas quem deu-te a resposta. Mais comment on associe Simon à Jonas? Mas como associar Simão a Jonas? Qui est Jonas? Quem é Jonas? Jonas est l'un des prophètes. Jonas é um dos profetas Ça veut dire de l'Ancien do Testament. Antigo Testamento. Jonas c'est le prophète que Dieu a envoyé prêcher à Ninive. é o Il a fui profeta à Tarsis. que Deus enviou para pregar a Nínive, mas fugiu para Tarsis. Jonas c'est le prophète é o profeta qui a montré l'attitude des gens qui détruisent. que mostrou a atitude de pessoas que destroem. Vous savez, Dieu l'a envoyé. Sabe, Deus o enviou, Jonas n'a pas accepté la mission de Dieu. mas ele não aceitou a missão de Deus. Il y a beaucoup de gens Há muitas qui pessoas n'aiment pas accepter la mission de Dieu. que não gostam de aceitar a missão de Deus. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Deus quer que você faça algo Mais toi, tu ne veux pas le faire. e você não quer fazê-lo. Os homens bombam, os homens bombam, os Estás a homens bombam. esconder-se, a esconder-se e a esconder.
mal. Mais il n'a pas parlé de son mal. Mas ele não falou do seu mal. Si l'église a des Jonas à l'intérieur, Se a igreja tem Jonas, l'église n'aura que des vents et des problèmes. a igreja só terá ventos e Ce ne problemas. sera pas le problème du pasteur, Não serão problemas do pastor, mais ce sera le problème de Jonas. mas será o problema de Jonas. Jonas, allez à Ninive. Vá a Nínive. Jonas est allé à Tarsis. foi a Tarsis. Il a préféré faire sa volonté. Ele preferiu fazer a própria vontade. Écoutez-moi. Ouça-me. Si tu n'apprends pas dans ta vie à faire la volonté de Dieu, Se você não consegue fazer a vontade de Deus, si tu n'apprends pas à faire la volonté de Dieu, se você não se agrada em fazer a vontade de Deus, tu créeras des problèmes partout où tu passeras. você criará problemas em todo lugar onde passares. Écoutez-moi. Il Ouça-me. est entré dans le bateau. Ele entrou no bar Et il y a eu le vent et le flot. e houve ventos e fortes ondas. Vous savez pourquoi? Sabem por quê? Parce que Jonas était là. Que Jonas estava aí Tout dentro. souvent, on a un problème. Outras pessoas terão problemas Comment est vie là, yo? por causa da tua vida. Parce que il était comme ça, là, acabou de savoir Porque ça. você não quer fazer aquilo que Deus quer que faça. Écoutez, Ouça, Jonas est allé se cacher. Jonas foi esconder-se. Et ça n'a pas de belé. Há muitas pessoas Tombe à la carte de l'église. que se esconderam nas igrejas. Non, quand on a le balai. Ouça-me, Ou t'es là qui domine la famille dans l'église. vieste com bruxaria da tua família até a igreja. Samba linkio. Deus te ama. Samba ça la maison ça les. Deus precisa te usar. Mais ti vous colonie no kokanga Até motema yo. quando vais continuar com o coração fechado? Samba ça la maison ça les yo. Deus quer te usar. Mais le voilà na bakisu ça. Mas tire a bruxaria que você tem. Tika zela bandoki. Deixe o caminho da bruxaria. Deixe o caminho de feitiço. Tika zela babeo pona. Deixe os maus caminhos que havias escolhido. Comment ça c'est la samba ça les liko tika Como zela. é que queres que Deus te use, mas não deixas os teus caminhos? Viens là écouter moi. Bem amado, ouça-me. Tu dois te redresser. Deves reorientar-se. On va même là tu me un problème. Você trará problemas a outras pessoas. Les gens qui étaient dans le bateau As pessoas que estavam no bar souffraient à cause de Jonas. sofreram por causa de Jonas. Mais Jonas y est moko. Mas o próprio Jonas Qui est commis bomba. foi esconder-se. Jonas y est O moko. próprio Jonas Akangi munoko na ye. fechou a boca. Abon kolo baba Não kaboza na quis yango. falar o que ele tinha. La Bible ne fait pas les mois. La Bible ne fait pas les mois. Avant qu'on en fasse ça, padre. La Bible ne fait pas les mois. A roupa não faz o padre. Tout le monde a bien. Estamos a te ver bem. Est-ce que mon thème nous a malade? Mas será que teu coração está bom? Est-ce que ma basate na kata mitema na oyo kanga bango? Será que não tem pessoas amarradas no seu coração? Tu combien ont fait souffrir? Quantas não são as pessoas que fazem sofrer? Yo la Jonas vous avez moko. Você e Jonas são iguais. Ta mission nzamba sale na yo. A tua missão é que Deus quer te Mais usar, oza kobomba. mas estás escondido. Okangi motema na yo. Amarraste o teu coração. Pourquoi Porque les autres vont souffrir à ta place? os outros vão sofrer em teu lugar. Les autres vont perdre ta place. Os outros vão perder em seu lugar. Écoutez-moi, je vais vous dire. Ouça-me, eu vou te dizer. Même si Mesmo se 11 apôtres vont décevoir, os 11 apóstolos te decepcionaram, 12e, o 12º les agents, é João. au Kagera já montei uma apocalipse. Por que que vais fechar o coração a João? Fungole lá montei uma comelo apocalipse. Abra o coração para que ele te escreva o Apocalipse. Est-ce que vous avez eu casa ali? Será que alguém a ouvir-me? Como é uma decepção na eu para andar. Não leve a tua decepção até mim. Écoutez-moi, Ouça-me. moi seul, A mulher akufela mobali. viúva, Mobali oyo o homem akufela mwasi. viúvo, Soki asilisi nano matanga na ye te, enquanto não terminar o óbito, kobala ye te. não case-se com ela. Aya kosisa matanga na ndako na ye. Vai terminar o óbito na sua casa. Ozala likambo moke. Basta um pequeno problema. Matie kuta azalaki bien. Ah, o Mateus era melhor. Bien kuta azalaki bien. Pedro era melhor. Oyebi teke toma kutu Não sabes que Tomás, apesar da sua incredulidade, ele era melhor. koyela nga masolo ya toma matie pierre te. Não me traga as histórias de Mateus, Tomé e Pedro. Soki ozalaki desu Se foste decepcionado, fungola motema na yo. abra o teu coração. libere deception wana kende. Libera
coração. Deixa-me consolar a tua vida. Os améns baixaram. Os feridos do coração. Os feridos de guerra. Os améns baixaram. Diga: eu não sou a mami, não sou a tantine, não sou a rosa. Eu sou eu. Eu quero que todas as irmãs citem os seus nomes. Eu sou a Carol. Diz comigo: eu não sou a mami. Eu não sou a Isabela. Eu não sou a Jezabel. Mas eu sou a Carol. Irmão, não aceite ser comparado com Tomé. Não sabes onde começou a incredulidade de Tomé. Não aceite. Diz a pessoa que está do seu lado: eu não sou Tomé. Bate o peito e diz: eu não sou Tomé. Diz: eu não sou Jorge. Agora sinto o teu nome. Tu és? Sinto o teu nome. Diz: eu sou. O teu coração está mais calmo agora. Ouça o que eu vos digo. Jonas a fermé son cœur dans le bateau. Jonas fechou seu coração no barco. C'est ça l'erreur que beaucoup commettent. Esse é o erro que muitos cometem. Você ocupa-se da libertação dos outros. Notre propre délivrance não occupe me colonie. Mas a tua própria libertação, quando é que vais te ocupar dela? Ocupas-te da vida dos outros. Mas quando é que vais te ocupar da tua própria vida? Há pessoas que vivem na igreja, mas não confessam. Mesmo quando o pastor lhe pergunta: como estás? Não, pastor, estou bem. Ele é santo desde o dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro. Está sempre bem. Ora, talvez a pessoa que voa de noite na igreja é eu. Abra o teu coração. Eu disse: abra o teu coração. Eu recomeço. Ainda que não vais pôr oferta, o problema é seu. Abra o teu coração. Desde que te ofenderam de baixinho, agora andas chateado com todas as pessoas altas. Basta ver uma pessoa alta, o que ela pensa com essa altura toda? Estás a ver que a tua vida tornou-se uma vida problemática? Não consegues abrir o teu coração. Ton cœur ne se lève pas contre celui qui reçut. Teu coração não se levante contra aquele que tem êxito. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de Porque a elevação não vem nem do Oriente nem do Ocidente, mas vem do Eterno. Il y a des gens qui résistent aujourd'hui pour perdre demain. Há pessoas que vencem hoje para perderem amanhã. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Porque Deus não está com elas. Il y a ceux qui mangent de petites choses, mais Dieu est avec eux. Há pessoas que comem coisas pequenas, mas Deus está com elas. Amen. Leur nourriture est bénie. A comida deles é abençoada. Só que moi se não eu vou evitar. Se a tua mulher vier te dizer: não estás a ver que o vizinho comprou comida para sua mulher? Lhe diz:
Arruma. Bongisa biloko na yo. Kanga biloko no nyonso. Arruma tudo que é seu. Enena na porta ya voisin. E vá na porta do Bete vizinho. na voisin porta. Bata a porta do vizinho. Bana e mwasi na E ngai. diz: a minha mulher Alobi yo ndoza mobali ya malamu. disse que você é um bom homem. Lokolo osepelaka na vizinho. Como gostas do vizinho, Zwa biloko na yo. pegue as tuas coisas, Botela na kwa vizinho. entre na casa do vizinho. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém ao ouvir-me Ami Bambi na se abato. escondeu-se lá no Mais gloire à porão? Dieu. Mas glória a Deus, Il a compris. compreendeu Yazaki na makila ya bato na maboko na que ye. tinha sangue de pessoas em suas mãos. Ayeko se décide alobi vérité. Decidiu falar a verdade. Ayebisi bato nyonso. Disse a todas as pessoas: Obwakanga na mai. atirem-me água, Obwakanga na mai. joguem-me na água. Bien-aimé, écoutez-moi. Bem amado, ouçam. Eza na baplace oyo. Há lugares Soki babwaki yo. que quando te Soki julgarem, likambo ekomeli yo. quando um problema te acontece, Loboko ya moto ekobikisa yo te. a mão de um homem não vai te salvar. C'est comme dans les airs. É como Dans les airs. no ar. Omani mutu aza likolo. Quando uma pessoa está no ar, Soki azokwe. se estiver a cair, Soki akomi nao na se te. enquanto não chegar no chão, Koyamba ye te. não me agarre. Okufa bino mibale. Vão morrer os dois. Soki akoma nao na se. Deixa chegar no chão, Après toyamba ye. depois lhe ajude. Écoutez. Escute, Soki mutu se alguém azotambola na boîte. está a andar num barco, Boîte edindi. se o barco estiver a afundar, Ate liboko ezalaka likolo. a mão pode estar em cima, Na signe ya espérance. com sinal de esperança. Ye moko ayebi. Mas ele mesmo sabe Te moto asimba ngaza te. que não há ninguém para lhe segurar. Écoutez-moi. Ouça-me, Soki batimba libulu. se cavarem um buraco, Bakundi yo na te kati. enterrarem, Bazipi libulu. taparem, Atokani na se por mabe. mais que grites debaixo da terra, Moto ayoka yo te. ninguém vai te ouvir, Parce que loboko moko te ekote porque bimisa. nenhuma mão entrará ali para te tirar. Je vais te donner la solution. Mas eu vou te dar a solução. Soki na vie na yo. Se na tua vida Batimbole yo libulu. cavarem um buraco Bakundi yo. e te enterrarem, Bokosala te. não se esqueça, Tu es la semence de tu Dieu. és a semente. Oyoki kaite kalobi tu es la semence de Dieu. Eu disse, tu és a semente de Deus. Nzambe Deus aza capable é ya capaz kobotisa biloko de fazer germinar, ata na désert, mesmo no ata na deserto, mabele ya mabe. mesmo numa terra Isiki kaka infértil. yo Basta oza você na semence na ye. ser a semente dele. Okota bisika nyonso Você bakunda. vai germinar em qualquer lugar onde te enterrarem. Oh, oloba na conversinga esika Diz, nyonso eu bakunda. terei êxito em todo lugar onde me ajeitarem. Loba na conversinga esika nyonso Eu bakunda terei bakai. êxito em todo lugar onde me jogarem. Yoka, Ouça, le problème, o problema ce n'est pas l'endroit, não é o lugar. O O problema c'est la semence. é a semente. Soki oza na semence ya malamu, Se você tiver uma boa semente, ata bamemi yo na mboka moko mbongo eza te mpo na yo mbongo ekozala mpo semence. ainda que te levem num país onde não há dinheiro, mas para você haverá dinheiro porque você é uma semente. Ekozala, que Dieu te bénisse. Haverá, que Deus te abençoe. Ekozala mpo na yo. Haverá para ti. Ata mobali aza mabe lokola Nabal, Por mais que o homem seja mau como Nabal, yo soki oza Abigail, se você for Abigail, ndako ekozala na lumière. a tua casa terá sempre luz. Ndako ekozala na A lumière. tua casa terá sempre luz. Ndako na yo ekozala A na tua lumière. casa será sempre luz. À cause Por causa présence na yo, da tua presença. présence na yo. A tua presença. Yebisa moninga na ozala semence ya malamu. Diz ao teu irmão, seja uma boa semente. Loba kobotisa liwate, ebotisa makambo malamu. E não faça germinar a morte, mas faça germinar coisas boas no seu caminho. La deuxième solution, A segunda solução, soki bamemi yo na likolo, se te levarem no ar babwaki yo, e te jogarem, kometungisa te. não se preocupe, Kose déranger te, não se incomode, kolela pe te. também não chore.
Écoutez-moi. Ouça-me. La Bible dit ceci. A Bíblia diz: Le ciel, o céu c'est le trône de l'éternel. é o trono do Eterno. Il y a un Dieu dans les cieux. Há Deus nos céus, Parce que la hauteur porque a altura peut représenter l'élévation. pode representar a elevação. Mais l'élévation E a elevação n'a jamais été soutenue sur la terre. nunca foi sustentada na terra. L'élévation A a elevação toujours été soutenue sempre foi sustentada par le ciel. pelos céus. Je vais t'expliquer. Eu vou te explicar. Ceux qui battent ma simio, Se as pessoas te segurarem, ma tombonio, te levantarem, les amalins, é bom. j'ai dit ça va bon merci. Diz-lhes obrigado, Mais n'oubliez pas, mas não se à esqueça toi là, ma problème. que essas pessoas vão se cansar. N'oubliez jamais, Não se esquece, ces gens-là sont limités. essas pessoas estão Un limitadas. jour, ma koloba, Um dia vão dizer: ma boko na biso, as nossas mãos et ma dolemba. estão cansadas. Ça allait fort, yo boko. Faz um esforço sozinho. Ma dolemba, Estás cansado. Estamos cansados. ma kolemba. Até quando vão cansar-se totalmente? Même yo te mozabo. Mesmo você, Mutu moko na vida aí. uma pessoa na sua vida, Chaque jour, c'est un combo. sempre Chaque jour, c'est un combo. te pede dinheiro. Yo kangai. Ouça-me. Et comme on a jour au Robanaï. Chegará um dia que vais lhe dizer: Et là, ça va pas. hoje não tenho dinheiro. Yo pose à mutu. Porque você também é homem. Yo pose à kaka. Você também fica na carência. Você também passa por dificuldades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Será que alguém a ouvir-me? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Será que alguém a ouvir-me? Mais il y a un endroit Mas há um lugar où la gloire ne manque jamais. onde a glória nunca Où falta. l'argent ne manque jamais. E onde o dinheiro nunca Où falta. le soutien ne manque jamais. Onde a ajuda nunca falta. Le roi de cet endroit a dit, O rei desse lugar disse: je ne te laisserai point. eu nunca te deixarei. Je ne t'abandonnerai jamais. Eu nunca te abandonarei. Si ton élévation Se a tua elevação est soutenue par Dieu, é sustentada por Deus, personne ne te fera tomber. ninguém te fará cair. Ils te feront la guerre, Eles te combaterão, mais ils ne te vaincront jamais. mas nunca te vencerão. Mais nous sommes avec Jonas. Mas estamos com Jonas, Parce que Jésus a parlé de Jonas. porque Jesus falou de Jonas. On a jeté Jonas dans l'eau. Atiraram Jonas na Je água. ne sais pas l'idée de Jonas. Quelle était l'idée qu'avait Jonas? Eu não sei qual é a ideia que Jonas tinha, Mais ce que je sais, mas o que eu sei, si Jonas voulait mourir, se Jonas quisesse morrer, il allait dire aux gens qui étaient dans le bateau, tuez-moi et Dieu vous laissera vivre. iria dizer às pessoas que estavam no barco: mate-me e Deus vos responderá. Mais il ne les a pas dit de les tuer. Mas ele não mandou-os matá-lo, Il les a dit de les jeter. mas disse para os jogarem na água. Et ça n'attend son avis. Há tempos na vida, Ça n'a courage à ça va pas bon. tenha coragem de falar para que as pessoas te joguem fora. Podem te colocar a cueca enquanto fores um bebê, mas já não podem fazer o mesmo enquanto fores um adulto. Dès qu'il y a des circonstances, nous tous nous devenons des bébés. Bem que há circunstância que todos nós nos tornamos bebês. Dès qu'il y a des circonstances, O Daniel está a rir porque ele sabe. Bem amado, hoje, ayez le courage, ça va pas bon. tenha a coragem de dizer às pessoas: joguem-me. É isso na vida. Às vezes na vida, On remarque que va subir au milieu. notarás que já te ajudaram muito. Et ça va quoi? Diz a essas pessoas: Quand il y a un assez débris, deixe-me desenrascar sozinho. on a un bio. Lute sozinho. Il y a ça va celui na coquite. Diz a eles: se eu não conseguir, Dans son menace garçon. eu voltarei pedir a vossa ajuda. Mais ne laisse pas ta vie dépendre de lui. Mas não deixe que a tua vida dependa de alguém. Eu não consigo na boca. Peça que te joguem fora. Eu sou galão. Isso vai te ajudar. Só que tem na choque tem.
Se não te encontrares com choques, não vais crescer. On l'a jeté dans l'eau. O jogaram na água. Jonas a pôs na mão. Jonas caiu na água. C'est pas la pensée de Jonas. Eu não sei qual era o pensamento de Jonas. Pode ser que ele estava se dizendo. Então, como Deus começou o mundo através da água, como disseram que o Espírito do Senhor se movia sobre as águas, talvez Ele estará aqui e vai me tocar. Jonas caiu na água e começou a afogar-se. A Bíblia diz que um grande peixe veio. Não comeu Jonas, mas ele o engoliu. Jonas foi até o ventre do peixe. E ele começou a interceder no ventre do peixe. Mas bem amado, se Jonas precisava de um retiro, por que ele não fez no barco? Ouça-me. Il y a une race que tu ne dois jamais négliger dans ta vie. Há uma raça que nunca deves negligenciar na tua vida. C'est la race des poissons de Jonas. É a raça do peixe de Jonas. Qu'on négligera pas na vie. Nunca negligencia essas pessoas. Jesus, quando mandou Pedro vá pescar, disse-lhe: abra a boca dele, pega o dinheiro que lá encontrar. Não lhe disse para fritar o peixe, disse apenas para tirar o dinheiro. Depois de tirar o dinheiro, devolva-o à água. Tudo que você recebe, você quer fritar, você quer assar. Por isso é que tens muitos problemas na sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir? O peixe de Jonas. Ouçam o que eu vos digo. O peixe permitiu a Jonas de reconciliar-se com Deus. O peixe permitiu a Jonas de voltar até Nínive, onde Deus o esperava para restaurar a sua missão, para restaurar a vida dele. Na vida, há pessoas que são peixe de Jonas. Há pessoas que Deus levantou para ajudarem a sua vida. Não ofenda o peixe de Jonas. Não rasgue também o seu veio. Se te vomitar, vais morrer afogado. Olhe na tua vida. Há sempre um peixe de Jonas. Uma pessoa que as palavras dele te ajudam, que a oração dele te ajuda. Um verdadeiro pastor é como o peixe de Jonas. Pega aquelas pessoas que perderam as suas missões, as pessoas que desobedeceram diante de Deus, e vos dá a oportunidade de se reconciliarem com Deus. A oração no ventre do peixe. E depois pega, segundo a escuta de Deus, leva-te até o seu destino. Há pessoas que não deves ter problemas com ela na sua vida. Se te vomitar, a tua vida destrói-se logo, porque levantou-se para te ajudar. Diz ao teu irmão: será que conheces o peixe de Jonas? Homem de Deus, seja o peixe de Jonas. Pega os crentes para orarem no teu veio, para jejuarem no teu veio. No dia que saírem, concretizem o destino deles com Deus. Os crentes não são os nossos fãs, mas estão aí para cumprirem a vontade de Deus.
vocês não concretizarem os vossos destinos com Deus, alors nos prédications ne vous servent à rien. então as nossas pregações não vos servem a nada. Nos prières ne vous servent à rien. Nossas orações não vos servem de nada. Entre parenthèses, je vais vous Entre dire, parênteses, eu quero dizer, il n'existe pas un homme de Dieu puissant. não existe um homem de Deus poderoso. Il n'existe pas. Não existe. Quel que soit ce qu'il fait. Seja qual for a coisa que ele estiver a fazer, Écoutez-moi, ouça-me. moi je mettrai la main. Eu coloco a mão, C'est lui qui va opérer cette Dieu. mas aquele que vai operar é Ce Deus. n'est pas moi. Não sou eu. Pourquoi est-ce que les magasins sont comme ça? Ce Vocês acreditam que quando as pessoas caem, eu é que as faço cair? n'est pas moi. Não sou eu, C'est l'éternel. mas eu é C'est la Deus. puissance du Saint-Esprit. É o poder do Espírito Santo. Cela veut dire Isso quer que dizer moi je suis l'instrument, que eu sou o mais instrumento, le Tout-Puissant, mas o Todo-Poderoso é o Espírito Santo. quel que soit ce que Dieu fait avec vous, Seja qual for a coisa que Deus fizer contigo, l'homme de Dieu n'est pas Dieu. o homem de Deus não é Deus, Parce qu'il obéit à la voix de Dieu. porque ele obedece à voz de Deus. Il y a qu'un accord prophétisé. Venha, eu vou profetizar. Nana ebiso kitamu tuana koya nzapa kolo. Quem te disse que quando essa pessoa chegar, Deus vai falar? Est-ce que yule ele nzapa kolo? Será que tu sabes a hora que Deus Yo fala? siège na trône ya nzambe poye. Será que você habita no trono de Deus para saber? Ya kana mbongo. Traga dinheiro. Nako prophétisé. Eu vou profetizar para ti. Si la prophétie vient des noms, Se a profecia vem de um homem, c'est une fausse prophétie. é uma falsa profecia. Parce qu'un prophète Porque um profeta est porte-parole de Dieu. é o porta-voz de Deus. Et un envoyé, E o enviado il dépend depende de son maître. do seu mestre. Écoutez, Ouça-me, je vous le dis encore, eu vos digo mais. il n'y a pas un homme de Dieu puissant. Não há um homem de Deus poderoso. C'est Dieu qui est puissant. É Deus quem é Nous poderoso. sommes des canards. Nós somos apenas Mais canais. respectez-moi Mas respeita-me comme les poissons de Jonas. como o peixe de Jonas. Je vais créer un problème dans Katia Mai. Se criares problemas Dans dentro ton da sang, água, dans Katia Mai. eu vou te vomitar na água. Il y a un coup. E a tua vida vai Il y destruir. a un coup. A tua vida vai Si estragar. Kamana me m'a dit place au Congo, Deixa-me levar-te até o teu destino. prie dans mon sein. Sambela la Katia Limonga. Ore no meu ventre. Les poissons de Jonas. O peixe de Jonas. Et ça là, que Dieu vous bénisse. Que Deus te abençoe. Ça là, que ça là, baboubola. Seja a pessoa que farás bem às pessoas. La vie na yo. Na tua vida. Problème sa destinée à battre. Não destrua o destino das pessoas. Diz ao teu irmão. Ça là, mon vie. Faz o bem na vida. Problème sa destinée à battre. Não destrua o destino dos outros. Et ça me t'a pas peur de là. Diz à pessoa que está do seu lado. Ça là, mon vie. Faça o bem na vida. Problème sa destinée à battre. Não destrua o destino dos outros. Est-ce que yo kio? Será que me ouviste? Est-ce que yo kio? Será que te ouviu? Simon, fils de Jonas. Simão, filho de Jonas. Les poissons de Jonas. O peixe de Jonas. Il est très important. É muito importante. Mais écoutez, je vais terminer. Mas hoje eu vou terminar. Simon, fils de Jonas. Simão, filho de Jonas. Écoutez, Ouça. le nom de Pierre O nome de Pedro veut dire quer dizer Cephas. Cefas. Ça veut dire Quer dizer une pierre de construction. uma pedra de construção. C'est ça la signification du nom de Pierre. Este é o significado do nome de Pedro. Mais ce jour-là, Mas naquele dia, Jésus ne l'a pas appelé Pierre. Jesus não o chamou de Pedro. Il lui a appelé O chamou Simon. Simão. Pourquoi? Por quê? Et puis ça va passer pourquoi? Pergunta-me por quê, pastor? Battez encore, on va passer Recomeço. pourquoi? Por quê, pastor? Le même Jésus, O mesmo Jesus il a dit à Pierre, disse a Pedro: tu es Cephas. Tu és Cefas. Mas Dans la révélation, na revelação, il ne l'appelle pas Pierre. ele não o chamou de Il Pedro. dit Ele disse: Simon. Simão. Simon. Simão. Pourquoi Simon? Mas por que Simão? Écoutez, je vais vous dire. Ouça-me. Je vais vous dire quelque chose de Eu très vou vos important. dizer algo muito importante. Le nom de
Tu não ouviste Jonas. Tu n'as pas écouté la chair et le sang. Tu não ouviste a carne e o sangue. Mais celui qui attend Mas aquele que ouve, a écouté la voix de Dieu. ouviu a voz de Deus. Foi eu que gaitei. Não me ouviste. Foi eu que gaitei. Não me ouviste. Le nom de Simon a eu sa signification ce jour-là. O nome de Simão teve o seu significado naquele dia. Depuis que Simon vivait, Desde que Simão vivia, il écoutait les hommes. ele ouvia os Il homens. écoutait les gens. Ele ouvia as Il pessoas. écoutait Jonas. Ele ouvia Jonas. Mais Mas, ce jour-là, naquele dia, Simão a écouté la voix de Dieu. ouviu a voz do Eterno. Diz, eu quero ouvir Deus. Diz, eu quero ouvir Deus. Diz, eu quero ouvir Deus. Il lui a appelé Simon. Ele o chamou Simão, Car son nom porque o seu nome veut dire quer dizer celui qui attend. aquele que ouve. Jésus a compris. Jesus Ce compreendeu. n'est pas le problème de Céphas. Não era o problema de Parce Cefas, que Céphas, porque il Cefas est là pour construire. estava aí para construir. Mas Le agora problème de Simon. era o problema de Parce que Simão, Simon, porque Simão, avant de construire, antes de il construir, doit d'abord écouter. deve ouvir. Il doit écouter avant de construire. Tu deves ouvir antes de Il construir. doit écouter avant de marcher. Deves ouvir antes de andar. Et si tu écoutes la voix de E Dieu, se você ouvir a voz de Deus, tu marcheras bien. você caminhará Je bem. vais vous dire la communauté. Eu vou vos dizer à comunidade: Vous pouvez marcher comme vous le voulez. podem andar como quiserem, Mais je vous prie, je vous en prie, mas eu vos peço, écoutez la voix de la vision. ouçam a voz da visão. Sinon, ce ne sera plus mon des oliviers. Senão já não será mais Monte das Oliveiras. Ce que vous pouvez faire, Tudo o que puderem fazer, soyez d'abord des Simon sejam primeiro Simão, avant d'être de Pierre. antes de serem Pedro. Il y a des gens qui veulent construire. Il y a des gens qui veulent construire. Há pessoas que querem Il y a construir. des gens qui veulent faire de grandes choses. Há pessoas que querem fazer grandes Mais coisas. comment tu le feras? Mas como farás? Soyez d'abord Simon. Seja primeiro Simão. Si tu es celui qui écoute, Se você é aquele que ora, alors Dieu te parlera. então Deus te falará. Dieu t'orientera. Deus te orientará. La puissance de Dieu te coordonnera. O poder de Deus te orientará. Car derrière la vision, Porque atrás da visão il y a toujours la provision. há sempre a provisão. Mais la provision ne vient Mas a provisão só vem que dans la main de celui qui écoute. nas mãos daquele que ouve. Si tu n'écoutes pas, Se você não ouvir, il n'y aura pas la provision. não haverá provisão. Il n'y aura pas la réussite. Não haverá o êxito. Il n'y aura pas la puissance. Não haverá poder. Nous sommes dans le monde des oliviers. Nós somos do Monte das Il y a la Oliveiras. puissance prophétique. Há o poder Il y profético. a l'onction de Dieu en vous. Há a unção de Deus. Chaque fois que vous me verrez, Sempre que me virem, vous verrez toujours l'onction de Dieu. vocês verão a unção de Parce Deus. que c'est la provision de la vision. É a provisão da visão. Vous qui voulez bâtir, Vocês que querem construir, le serviteur, servos, les disciples, discípulos, ne faites pas ce que vous voulez. Ne faites pas ce que vous voulez. não façam o que quiserem. Écoutez d'abord. Ouçam Si primeiro. vous écoutez, Se vocês ouvirem, vous marcherez dans la vision. vocês andarão na visão. Vous marcherez dans la provision. E vocês andarão na Vous provisão. marcherez dans la vision Andarão na visão. et vous trouverez la provision devant vous. E encontrarão a provisão diante de vocês. Vous êtes en train de jouer Se vocês fracassarem, parce que vous voulez être Céphas é porque vocês queriam ser servos avant d'être Simon. antes de ser Simão. C'est comme ça que vous échouez. É assim que vocês falharam. Pasteur Nasala Kinandai, Pastor, eu trabalhei. Nakenda Kinanamotea, Eu fui pregar. Nakenda Kosala Boy. Eu fui fazer isso. C'est bien, tu es libre. É bom, tu és Mais livre. qui as-tu écouté? Mas quem tu ouviste? Qui as-tu écouté? Quem você ouviu? Parce que dans la vie de Simon, Porque na vida de Simão, la première fois, a primeira voz, il a écouté le diable. ele escutou o diabo. Il a dit à Jésus, Ele disse a tu Jesus: ne mourras pas. você não vai morrer. Jésus a regardé Pierre. Jesus olhou para Il Pedro a dit, Pierre, e disse: Pedro, arrière de moi. afasta-te de mim. Tu es celui qui veut construire. Tu és aquele que queres Mais construir. ton problème, Mas o teu tu problema es
Depois, Il dit à Simon, ele disse a Simão: tu as écouté le Père. tu ouviste o Pai. Nous avons tout autour de nous des gens Temos ao nosso redor pessoas qui viennent pour nous appuyer, que veio para nos qui apoiar, viennent pour le travail. que veio para o Ce trabalho. n'est pas mauvais, Não é mal, mais qui as-tu écouté? mas quem você ouviu? Si tu as écouté Dieu, Se você ouviu Deus, alors então sur cette parole, sobre esta palavra nous jetterons le filet. nós jogaremos as redes. Não me ouviram? Eu disse: Si tu as écouté Dieu, se você ouviu Deus, alors je te dis, então eu te digo, sur cette parole, sobre esta palavra nous jetterons le filet. nós lançaremos as redes. La réussite E o êxito sera pour nous tous. será para todos nós. En cela, je vous dis. En cela, je vous dis. En cela, je vous dis. Nisso eu vos digo, En cela, je vous dis. nisso eu vos digo, En cela, je vous dis. nisso eu vos digo. En cela, je vous dis. Nisso eu vos digo. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Dans le prochain culte communautaire, No próximo culto comunitário, on continuera. vamos continuar. Nous allons prier. Vamos orar. Qui as-tu écouté? Quem é que tu ouviste?